4, poderia ter sido 5, se não fosse mais uma vez o Léo Jardim, que continua salvando o Vasco de derrotas mais vergonhosas ainda pelo grande goleiro que ele é. Então, quando a gente fala aqui sobre o resultado, a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco realmente está ali entre os 10, ainda tem chance de brigar por uma vaga na pré-Libertadores, ou pelo menos se classificar para a Sul-Americana, mas eu me sinto muito confortável de falar aqui que eu já falo sobre o futebol do Vasco apresentado há mais de 2 meses. Tirando um tempo contra o Bahia, o primeiro tempo, e tirando um tempo contra o Atlético Mineiro em São Januário, o futebol do Vasco é precário há mais de 2 meses. Só quem realmente não enxergava o campo, só quem realmente não via ou não vê os jogos do Vasco, conseguia formar algum tipo de defesa. Eu já falei isso aqui. É problema do Rafael Paiva, que mais uma vez insistiu no 4-3-3 e continua mostrando ser um técnico sem variação. É problema da diretoria, que fez uma janela vergonhosa no meio do ano, na janela de entrada, e não conseguiu trazer jogadores que pudessem melhorar o próprio trabalho do Rafael Paiva. Não trouxeram um zagueiro, erro grave, não trouxeram um volante, erro grave, não trouxeram jogadores de frente que trouxeram nem conseguem entrar para desempenhar. O Maxime praticamente não entra, o Jean Davi, quando entra, mostra que é um jogador que está muito abaixo do que se esperava. Enfim, é um conjunto de fatores aí que fazem esse final do ano do Vasco, apesar de ser um final do ano mais tranquilo, porque não se briga por rebaixamento. Falando sobre futebol, o campo e bola deve muito. É muita pobreza de repertório, é muita pobreza do que se vê em campo. E repito, uma coisa é você saber que você vai enfrentar Botafogo e Fortaleza, e isso acontece. Agora, a competição, ela tem que ser inegociável. E o Vasco já não compete decentemente, há muito tempo. Ô, Vene Casagrande, a situação do Vasco não está delicada? Porque, né, o Vasco não está ali brigando para não cair. Mas está delicada para a gente observar o que tem sido apresentado nos últimos jogos. Tirando do Bahia, que faz um primeiro tempo atípico, né? Porque vamos botar o atípico, se você pensa que está tantos jogos sem vencer, o Vasco começa a trazer entregar para o torcedor uma grande dificuldade de trilhar o brasileiro, né? Diante de tudo que aconteceu com o Vasco da Gama nessa temporada, se a gente chegasse em novembro e virasse para o torcedor do Vasco da Gama, olha, vocês vão sonhar com uma pré-Libertadores. Muito torcedor poderia não acreditar, mas é isso que está acontecendo. Mas o grande problema do Vasco da Gama é o que o Pedrosa vem falando há muito tempo, é o desempenho da equipe nos últimos jogos. Não dá para normalizar o que está acontecendo. E aí eu englobo, obviamente, a gente tem que levar em consideração o nível do elenco. Eu acho que o técnico Rafael Paiva, em determinado momento, ele conseguiu tirar leite de pedra, só que agora parece que o trabalho dele estagnou. Isso, inclusive, mostra, e eu acho que a gente tem que levantar esse debate, que, para mim, o Rafael Paiva não pode ser o treinador do Vasco da Gama em 2025. Acho que a diretoria tem que buscar um novo profissional para assumir esse comando. Ele entregou muito bem, mas não tem jeito, eu acho que ele não tem potencial para continuar. Amanhã eu quero a opinião do Pedrosa em relação a isso, e também falar que quinta-feira tem uma coletiva do presidente Pedrinho, também queria que o Pedrosa comentasse. Quem foi derrotado pelo Fortaleza, fora de casa, 3-0, segue na 9ª posição do Brasileirão. E aí, Pedrosa, 3-0 de novo? De novo. O terceiro 3-0 nas últimas 6 partidas. O Vasco tem 2 vitórias em 12 jogos sob o comando do Rafael Paiva em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as últimas 12 partidas. Mais uma vez, o Vasco se mostrou uma presa fácil para o seu adversário. O Fortaleza, inclusive, fez um gol novamente aos 12 minutos e fez o Vasco correr atrás do resultado novamente, o que fez o Vasco também se expor. E o Vojvoda foi muito inteligente na estratégia dele, por saber que o Vasco é uma equipe pobre de criação e sem condições de conseguir ferir o Fortaleza. O Vojvoda entregou a bola para o Vasco e a todo momento o Fortaleza entrava conseguindo roubar essa bola e aproveitar os espaços dados pelo Vasco, que estava exposto tentando buscar o resultado. Fortaleza é uma equipe mais qualificada, mais bem treinada, o melhor mandante, inclusive, do Campeonato Brasileiro, e conseguiu aproveitar esses espaços. Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Do giro de notícias, quero registrar aqui Verratti, atacante do Vasco, terminou a Copa do Brasil como artilheiro, 7 gols em 10 partidas, liderança folgada. Isso porque Ener Valencia, do Inter, e Emiliano Rodrigues, do Atlético Goianiense, foram aqueles que mais se aproximaram, com apenas 4 gols marcados. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento tudo envolvendo o Vasco da Gama. O pirata Pablo Verratti terminou como artilheiro da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco foi eliminado na semifinal para a equipe do Atlético Mineiro. Agora, uma atualização relacionada ao bilionário que pode comprar a SAF do Vasco da Gama. Esse bilionário que é dono do Nottingham Forest, além, é claro, também de ser dono do Rio Ave e do fortíssimo time do Olympiacos. Ele pode ser o novo comprador da SAF do Vasco, tem essa possibilidade, inclusive vai ter uma coletiva
com o presidente do Vasco na quinta-feira, às 2 da tarde. E a galera vai poder perguntar sobre essa situação envolvendo o Evangelos Marinax. Rapaz, nome meio complicado, mas é isso mesmo, Evangelos Marinax, né? Em relação a ele, né, o filho do Evangelo Marinax, né, ele mandou uma mensagem para o Zé Colmeia, que é um torcedor do Vasco e é muito conhecido nas redes sociais, e ele recebeu a mensagem do filho do Marinax com uma camisa da Força Jovem, exatamente. E na mensagem ele ainda colocou: vamos ver o que o futuro nos reserva. Inclusive, vou colocar para vocês acompanharem o vídeo nesse momento do Zé Colmeia falando sobre essa situação. Vamos acompanhar agora. Hoje eu não ia gravar nada não, mas eu acabei de receber do filho do Marinax, entendeu? Isso aqui, ó, isso aqui. Pode não representar nada para ninguém, mas isso aqui é um sinal de que ele tá ligado no Vasco, que ele tá querendo vir pro Vasco, e eu só quero uma coisa dessa diretoria, que tenha um amor pelo Vasco, responsabilidade. O cara tem mentalidade de vencedor. Vocês devem, agora, a partir disso aqui, procurar eles e dar uma resposta ao torcedor do Vasco. Isso aqui é um sinal. É só para vocês mostrarem para a torcida que vocês estão abertos realmente a negociar. Bota o valor que vocês querem, mas entre em contato, tá? Se quiser, fala comigo que eu te dou o caminho todinho. Agora, não engana o torcedor, não. Por favor, que a gente está sofrido pra cacete. Como vocês mesmo falavam, a gente quer o Vasco de volta. Vai aqui, tá? Um beijo. Vasco é pra quem acredita. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a mensagem ali do filho do Marinax. E, cara, isso aí gera realmente uma apreensão nos torcedores do Vasco, gera ali uma ansiedade por parte da torcida, porque quer muito ver o Vasco vencedor novamente, um Vasco que consiga ter capacidade de fechar com jogadores importantes no mercado, e aí a única forma realmente é fazendo uma negociação com o investidor que entenda a necessidade da torcida, entenda também o que o Vasco da Gama precisa para a próxima temporada, que é retorno imediato. Essa que é a pura verdade, e toda a situação vai depender muito do próximo comprador, porque se caso o Vasco não for vendido, vai ter problemas financeiros seríssimos, vai ter muita complicação financeira para a próxima temporada, lembrando que várias equipes aí se tornando SAF e tudo mais, então vai ficar um Campeonato Brasileiro muito competitivo, então é muito importante o Vasco da Gama conseguir se reforçar para a próxima temporada da melhor maneira possível. O Vasco da Gama que agora vai ter uma pausa muito importante no campeonato. O Vasco agora volta no Campeonato Brasileiro para enfrentar a equipe do Internacional em São Januário. O jogo vai ser realizado no dia 21, numa quinta-feira. Então, quinta-feira, dia 21, Vasco da Gama e Internacional no estádio de São Januário. Lembrando que o Internacional vai ter alguns desfalques muito importantes, como é o caso, por exemplo, do seu destaque, Bernabei. Bernabei ficará de fora porque tomou o terceiro cartão amarelo, e a tendência é que seja René, o dono da posição na lateral esquerda. Na lateral direita, Bruno Gomes, aquele mesmo que foi formado na categoria de base do Vasco, tomou também o terceiro cartão amarelo e vai ser cumprido nesse jogo contra o Vasco da Gama. E o seu provável substituto é o Brian Aguirre. Portanto, esses são os desfalques muito importantes para a equipe do Internacional. Bruno Gomes e Bernabei, dois laterais que são considerados titulares. E aí, além, é claro, também da situação envolvendo os jogadores da data FIFA, que correm risco também de acabar não atuando por esse jogo, que vai ter uma viagem longa e cansativa, além, é claro, também da minutagem que acontecerá, né, na data FIFA. Então, portanto, pode ser que alguns jogadores também sejam desfalques da equipe do Internacional e até mesmo do Vasco da Gama, que deve ter algum jogador convocado, seja lá o Pumita ou algum jogador assim do Vasco da Gama. Em relação a dinheiro que pode estar vindo para o cofre do Vasco,
o Boca Juniors avançou pela compra de Palácios, Carlito Palácios ou Carlos Palácios, que passou pelo Vasco da Gama. O Vasco tem 60% dos direitos econômicos do meio atacante chileno e ele sendo vendido, então o Vasco pode faturar um dinheirinho maneiro em relação ao Carlos Palácios, jogador que acabou não dando certo tanto no Vasco, tanto no Inter, e acabou sendo negociado com o Colo-Colo do Chile, que agora pode estar de saída também, está muito próximo de sair para a equipe do Boca Juniors. Peço para você deixar o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!